Olá, começa agora o programa Opinião. O tema de hoje é a obesidade infantil, considerada uma epidemia mundial. Aqui no Brasil, dados do IBGE revelam que uma a cada 3 crianças está acima do peso. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a endocrinologista Keila Zampolp. Keila, seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada. Keila, é um tema bastante atual, né, o tema da obesidade infantil, e eu queria começar assim o nosso bate-papo, antes da gente falar propriamente de um diagnóstico, de um tratamento, falar da obesidade enquanto doença. Hoje, realmente, a obesidade está enquadrada como uma doença? Sim, a obesidade hoje é uma patologia, uma doença, uma patologia crônica. Tem CID, inclusive, onde caracteriza a obesidade, né, como uma doença com referência, e ela vem tendo, assim, sendo base para o desenvolvimento de outras patologias que já, então, a gente considerava como patologias. Então, hoje ela não é só um estilo de vida que as pessoas consideram, né, errado, fora do padrão normal. Ela já é uma patologia, uma doença. E como médica, você tem percebido uma procura maior de pais com as crianças, né, junto a essa preocupação das crianças estarem acima do peso, estarem obesas? Você tem percebido isso como médica? Sim, a gente observa muita procura espontânea e muitos encaminhamentos de áreas que a gente não esperava antes, né? Infelizmente, alguns pais acham que o filho não está obeso, não está com o peso excedendo ao normal. E aí espera que um outro médico encaminhe. Então a gente tem recebido encaminhamentos dos próprios pediatras, de odontologistas que têm visto que o desenvolvimento dentário da criança tem sido uma velocidade maior do que o normal, né? Crianças que tinham que ter erupção dentária com 7 anos estão tendo com 4 anos. Isso é muito precoce e está muito ligado ao excesso do peso que leva a um desenvolvimento precoce da criança. Crianças que têm aparecido pelo e procuram um ginecologista, né, ou o próprio pediatra, e esses acabam encaminhando para a gente também para tratar o peso. Então a procura tem aumentado assustadoramente em relação a anos atrás. Esse desenvolvimento precoce é uma das principais características da obesidade infantil? Eu não diria a principal, mas ela está relacionada sim grandemente. A gente vê que o número aumentado de crianças com a pubarca precoce, que é a inversão da puberdade, né, a preocupação dos pais é com a puberdade. E quando vai lá descobre que a puberdade verdadeira ainda não está aparecendo. Mas a criança já tem pelo, já tem um discreto aumento de volume mamário à base de gordura, não da glândula mamária mesmo. E ela fica preocupada e procura um médico que assiste aquela criança e acaba sendo direcionado para a gente. Isso tem mostrado assim, um aumento que tem incomodado a gente. Nem sempre a gente vê uma lesão na glândula suprarrenal, que é uma das que são responsáveis por essa alteração, mas a gente vê sim um quadro de excesso de peso naquela criança. E com a redução desse peso, e a gente conseguir acompanhar, controlar aquela criança, a gente nota, percebe que aquele quadro de desenvolvimento puberal fica estagnado, até realmente chegar à idade da puberdade verdadeira. Kelly, como diferenciar aquela criança que a gente, né, popularmente fala, aquela criança gordinha, de uma criança que está obesa? A obesidade, na verdade, é uma patologia crônica, não tem cura, então uma vez com a doença obesidade você vai ter essa doença para o resto da sua vida. E essa patologia ela tem classificações, então a criança, né, ela tem o peso normal dela e ela tem o sobrepeso e assim vão diferenciando os graus até a obesidade mórbida. Existe sim obesidade mórbida infantil, né? Aqui no estado mesmo a gente teve uma adolescente que fez cirurgia bariátrica aos 15 anos de idade. Então, esse quadro todo existe. O gordinho não deixa de ser uma nomenclatura usada popularmente, vulgarmente falada, mas o gordinho é o obeso. O que a gente diferencia é o grau da obesidade dessa criança. A gente trabalha com gráficos e nesses gráficos a gente tem uma média padrão, onde a gente observa que a maioria das crianças devem estar enquadradas naquela média. Se ela está muito acima daquele percentil, você vai classificando o grau de obesidade. Quando ela está muito fora do gráfico, não coincidindo com a estatura dela,
essa criança já começa a receber um atendimento mais especial por estar num quadro muito avançado da obesidade. Mas o gordinho e o obeso não tem diferença, é a mesma coisa. Obesidade é obesidade, o que vai diferenciar é a classificação, é o grau desse excesso de peso. Você comentou da questão da cirurgia bariátrica, né, que já foi utilizada até para adolescente. Isso é uma coisa que está chegando como tratamento ou é uma última opção? E no caso das crianças, ainda não chegou para as crianças. Qual seria o tratamento ideal? A cirurgia bariátrica, a gente vê a cirurgia bariátrica como última opção, quando você não tem mais chance nenhuma de tratamento. E essa cirurgia bariátrica foi aplicada nesse adolescente em questão, que eu citei, porque ele era um adolescente que já não tinha mais como sair do quarto. Tanto é que ele foi levado, né, na carroceria de uma caminhonete para o centro cirúrgico, várias implicações onde envolvia o risco social daquela criança e um risco muito grande também de óbito. Essa é a intenção da cirurgia bariátrica quando a gente aplica em adolescentes. Em crianças, não. Em crianças, a gente ainda não tem aplicado a cirurgia bariátrica, até porque existe os pais conseguem influenciar. Se os pais concordarem com o tratamento, aceitarem o tratamento e promoverem a mudança no estilo de vida dentro de casa, a gente ainda consegue ver essa mudança. Existem algumas patologias raras que acabam fazendo com que as crianças ganhem mais peso, apesar da dieta sendo feita de uma maneira correta. Mas ainda não chega a levar a uma necessidade de cirurgia bariátrica na infância. Então, é um tratamento que a gente usa hoje, inclusive em adultos, é tido como a última opção, nunca a primeira. É quando você teve falha em todos os tratamentos, mais de uma vez aplicados, e aí você vai tentar a cirurgia bariátrica, que também não é um tratamento definitivo. Como eu disse, a obesidade é uma patologia crônica para o resto da vida. Então, se o paciente não promover uma mudança no estilo de vida dele, essa cirurgia bariátrica vai fazer ele perder tempo e com o passar do tempo, ele vai fazer ele perder peso e com o passar do tempo ele vai recuperar esse peso novamente. Às vezes 2 anos, às vezes 4 anos, só fica com um peso abaixo, né, do peso da obesidade, com um peso adequado, aqueles que fizeram a cirurgia e conseguiram manter aquela mudança. Atividade física, reeducação alimentar, comer as coisas certas na hora certa. Ele tem que entender que ele tem uma doença que não tem cura. Na hora que ele entende, que ele aceita e que ele assume o tratamento, ele consegue manter. A gente brinca muito no consultório e fala assim, olha, se eu falasse que você tinha diabetes, você não ia entender que você não pode comer doce? Você tem obesidade, é uma doença grave tanto quanto. Então, você tem que assumir a responsabilidade da alimentação. E como fazer com que as crianças entendam isso? A criança ela é mais fácil de entender do que o adulto. Até porque a criança sofre muita interferência da família, muita interferência dos pais. Eu não consigo fazer uma criança aprender e entender se eu não conseguir atingir os pais ou quem essa criança convive, né? Seja com os avós, seja numa creche, seja num ambiente qual for. Então, se eu conseguir envolver as pessoas que estão cuidando daquela criança, a criança aceita muito bem. A criança ela não tem aquele desejo de comer um chocolate, né, que as mulheres têm, por exemplo, quando estão na TPM. A criança não tem o desejo de beber uma Coca-Cola e ela nem tem recurso financeiro para poder atender a necessidade que ela tem naquele momento. Então, se a família atende muito bem o tratamento, compreende a necessidade, o risco que aquela criança está sofrendo, a família abraçando a causa, a criança vê isso com bons olhos. A criança vibra quando ela volta no consultório e vê que perdeu peso. Ela sabe da importância dos legumes, das frutas, e quando ela volta, ela chega, a primeira coisa que ela fala, tia, eu comi alface, eu comi couve, eu comi tomate, eu comi todas as frutas que minha mãe me deu. Ela sabe que isso é bom para ela sabe que isso é importante. E ela espera a recompensa na balança. Veio a recompensa, elas vibram e vamos fazer mais, porque se você não vai ter problema no futuro, elas entendem. Mas a família tem que abraçar. Se a família não abraça, deixa pudim na geladeira, faz bolo de chocolate com cobertura, nem adulto resiste, quanto mais uma criança vai conseguir resistir. Então a dificuldade muitas vezes está na conscientização e na mudança de hábito da própria família. Isso, da família. A criança sozinha, ela não consegue fazer o tratamento. Pode ter a mãe, o pai, o irmão, todo mundo com peso baixo.
Se só tem uma criança, uma única criança com obesidade, a família inteira tem que entrar na reeducação alimentar, senão a gente não consegue alcançar aquela criança. Mas existe, assim, alguma tendência de pais obesos, né? Por conta do próprio hábito alimentar, hábito de vida, e aí, né, temos como consequência crianças, filhos também obesos, isso existe? Isso existe e é o mais comum. Existe aquele ditado, né? Filho de peixe, peixinho é. E isso é verdade. Na maioria das vezes, quando chegam pais para fazerem tratamento com a criança com excesso de peso, eu pergunto quem cuida da criança, eu pergunto se essa pessoa pode ser consultada também. Se ela pode vir, a gente gostaria de tratar, e realmente essa pessoa tem maus hábitos alimentares. Genética é algo muito importante. Tem pessoas que têm um metabolismo alto. São raras essas pessoas hoje, mas elas existem. E às vezes elas comem alguns alimentos que têm um índice calórico aumentado, mas não engordam tanto quanto aquela criança. Às vezes só a mãe ou só o pai, né? E essas pessoas, elas acabam não ajudando muito no tratamento. E a gente tem que conscientizá-las, apesar do fato de você não ter adquirido tanto peso, mas o seu cônjuge já adquiriu. E o seu filho está indo no mesmo caminho. Então você tem que aderir. Agora, 90% das vezes eu tenho sim pais com excesso de peso que trazem seus filhos já com excesso de peso, devido a péssimos hábitos alimentares. Ingestas de refrigerante, ingestas de sucos de caixinha que são riquíssimos em açúcares, né? A comodidade do dia a dia, né? A praticidade. A criança tem que levar um lanche para a escola, é muito mais cômodo eu comprar uma chocolatada, um suco de caixinha, um biscoito que já vem individualizado. Eles são riquíssimos em caloria. Esse aumento de caloria é tanto no aumento do açúcar quanto no aumento da gordura, que é o que traz o prazer, a satisfação da alimentação para a pessoa que faz a ingestão. Então, tudo isso contribui para que aquele lá permaneça numa bola de neve e a criança tenha obesidade. E, consequentemente, quando ela ficar mais velha, ela vai manter o quadro e quando tiver seus filhos, eles também vão ter obesidade. Eu ia justamente falar isso. A criança obesa, ela tem mais predisposição, né, de se tornar um adolescente, um adulto também obeso? Sim. Existem estudos que mostram, né, que se a criança entrar com a obesidade na adolescência, na puberdade, se ela passar pela puberdade com esse excesso de peso, a chance que ela tem de se tornar um adulto obeso é muito grande. É comum ainda a gente observar crianças com obesidade, que elas perdem peso, passam bem pela puberdade com peso mais baixo, e aí algumas vêm a ganhar peso novamente na fase adulta. Mas se elas chegam na puberdade já com excesso de peso, elas assim já se tornam obesos na adolescência e é uma obesidade de uma classificação mais alta, né? Já são os obesos classe 3, classe 4, ao passo que aqueles que conseguiram controlar o peso na infância e só foram novamente aparecer com obesidade na fase adulta, ficam classe 1, classe 2, o risco é maior. Doutora Keila, a gente tem mais coisa para falar sobre esse assunto, mas vamos fazer um intervalinho, tá bom? Tá, joia. O programa Opinião vai fazer um breve intervalo, mas a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião e o tema de hoje é a obesidade infantil. Quem está conversando com a gente sobre isso é a endocrinologista Keila Zampolpe. Doutora Keila, a partir do momento que a família, a gente já falou, né, um pouco sobre a questão da família se envolver nesse tratamento, né, questão de pais obesos também, que aí existe uma predisposição para os filhos também desenvolverem essa doença. A partir do momento que existe esse diagnóstico, né, que é um diagnóstico que a senhora mesmo falou que é um diagnóstico mais complexo, né, o que fazer diante desse diagnóstico? Qual é o tratamento? É um tratamento fácil? Depende de cada caso? Como é que funciona? Aquela patologia obesidade, que ela é única e exclusivamente ainda obesidade, que ela não vem de uma doença genética, de um distúrbio, uma síndrome complexa, né, que é o mais comum que a gente vê no consultório hoje em dia, ela não é muito difícil de tratar se a família atender
todas as necessidades que a gente coloca para a criança. Mas basicamente a gente tem que ter muita paciência no tratamento, que é lento, a criança está em desenvolvimento. Então, se aquela criança na próxima consulta simplesmente não ganhar mais peso, isso já é sucesso no tratamento que foi colocado. Não necessariamente a criança deve perder peso. É lógico, se ela está numa classificação muito alta, é importante que ela perca peso. Mas o simples fato da criança não engordar, ela já está atendendo a necessidade que a gente foi colocada para ela. E nessa mudança do estilo de vida, a gente já coloca para a criança assim a necessidade da atividade física. É lógico que são aquelas atividades que não vão comprometer o crescimento da criança. Atividades de impacto a gente pede para não fazer. Mas principalmente as aeróbicas, natação, balé, judô, futebol, né, que os meninos gostam muito. São atividades que a gente coloca, que a gente pede aos pais para colocarem nos filhos, para eles fazerem, que ajudam muito no aumento do gasto energético. Hoje em dia a gente vê mais número de famílias morando em apartamentos, a criança não pode sair para brincar. Então não tem mais aquela rodinha para jogar bolinha de gude, peão, né? Ficar andando de bicicleta no quintal, isso não existe. E isso tem contribuído para que a criança não gaste muita caloria. Então a gente precisa de gastar, que é a atividade física, e a gente precisa reduzir aquilo que é ingerido. Buscar alimentos com menos teor de caloria. De maneira geral, os industrializados são riquíssimos em caloria. E aí a gente vai precisar de uma ajuda muito grande da família. Olha, você vai ter que gastar um pouquinho mais de tempo para ensinar o seu filho a comer, mais de tempo para proporcionar uma alimentação saudável para ele na escola, no dia a dia, de modo que tudo isso em conjunto vá começar a surtir um efeito. E o mais importante que a gente deseja na vida da criança é que ela já comece a se conscientizar. Como eu disse no início, a obesidade é uma patologia crônica. Quando adulta, ela tem a consciência do que é realmente saudável, do que realmente ela precisa e aquilo que ela tem que aprender a descartar. Existe um tempo de resposta desse tratamento ou é uma coisa que depende de cada caso? Depende de cada caso, depende do risco daquela criança, depende da patologia que está associada ou não. Se a gente tem crianças que têm o excesso de peso já levando a um desenvolvimento de puberdade mais acelerado, comprometendo a estatura final, a gente tem que dar uma acelerada a mais, conversa com os pais, chama bastante atenção, tenta restringir mais a dieta dessa criança, investir mais em atividade física, para obter uma resposta mais rápida. Tem crianças que a gente consegue esperar um tempo maior, isso depende muito de cada caso. Quais são as doenças que podem surgir por conta da obesidade nas crianças? Hoje, a mais comum que a gente vê é a pubarca precoce, que é o aparecimento de pelos em regiões axilares ou regiões genitais, o odor característico de adulto, né, nas axilas, esse é o mais comum que a gente tem visto hoje. Por trás dessa pubarca, a gente tem a resistência insulínica, que já começa nas crianças. A insulina é um hormônio muito importante que controla a glicose no nosso organismo. Então, a criança já começa a ter um comprometimento desse hormônio que controla a glicose. E aí, dependendo do grau de obesidade, ela começa a desenvolver já diabetes na fase de adolescência, ou então só na fase adulta, depende do grau. Mas é a segunda consequência, o diabetes. Essas crianças, por comerem em excesso e não gastarem, elas têm um acúmulo aumentado de colesterol, de triglicerídeo. Esse colesterol a gente sabe que forma placa nas artérias, que vão fazer obstrução, e aí vão dar doenças que a gente está acostumado a ver que desencadeiam um AVC, um infarto mais precoce. Né? Antigamente a gente via infarto e AVC 60 anos, hoje em dia a gente vê com 40, com 30 e já com placa de obstrução. Outra incidência que vem aumentando muito, que tem assustado, é a incidência de câncer. A obesidade gera câncer por inúmeros fatores. Não que a criança vai desenvolver o câncer pela obesidade, mas era um câncer que a gente estava acostumado a ver já na idade acima de 60 anos, a gente está começando a ver com 35, com 40 anos, decorrente do excesso de peso. Pressão alta e assim vai, inúmeras doenças que estão ligadas à obesidade. E com relação, nós falamos muito das crianças, mas e com relação aos bebês? Como está essa situação com bebês? Por exemplo, as mulheres grávidas, o que elas comem interfere nesse peso da criança? Existe caso de crianças mesmo, de bebês mesmo com sobrepeso? Como é que está essa situação?
A maioria dos bebês que nascem com excesso de peso esse excesso de peso dos bebês, do recém-nascido, está ligado muito à diabetes gestacional. E aí sim tem a ver com a genética da mãe, associada ali com o descontrole da glicose durante a gestação. Ela tem que fazer uma dieta melhor. Mas a gente tem os dados estatísticos onde uma criança de muito baixo peso durante a gestação ou esse excesso de peso decorrente de uma patologia, todos os dois vão culminar com obesidade na fase adulta. Então, durante a gestação, o risco aumentado de baixo peso, mau desenvolvimento, dificuldade de alimentação, também está ligado a uma obesidade na fase adulta. Todos os dois levam a isso. E aquele bebê que nasceu, a gente orienta muito a mãe a importância do aleitamento materno. Não tem necessidade de adoçar, de engrossar o leite da criança. E se a gente ensinar a fazer um atendimento adequado, essas crianças as que necessitam perder peso perdem, as que precisam ganhar, ganham. E a gente consegue colocar essa criança dentro de um grau ideal, onde ela não corre o risco da obesidade naquele período. Existem patologias, como eu disse, das síndromes sindrômicas, que aí sim, a gente tem uma criança com excesso de peso, independente do excesso de caloria, onde o tratamento é uma restrição bem aumentada. E você não espera que ela perca muito peso, mas que ela desacelere o ganho de peso. Existe alguma forma de prevenir a obesidade infantil? Conscientização da família. Tão somente conscientização dos pais, do risco que eles correm da comodidade alimentar, da praticidade alimentar. É um absurdo, mas a gente vê comumente no consultório quando você fala para os pais que refrigerante não é algo para se beber toda hora, todo dia, né? E a gente vê pais que compram, não, mas eles tomam aquela latinha pequenininha, né? Tem lá, porque depois da janta, depois do almoço, não tem como não beber nada. Quando você fala que água é o líquido para beber, tem muita gente que assusta. Quando você fala que o achocolatado é algo muito calórico, por que não bate um leite com uma fruta para a criança? Todo mundo assusta, isso dá trabalho. Então, se a gente conseguir conscientizar os pais desse risco que eles têm colocado para os filhos, isso já vai diminuir muito a obesidade infantil. E a gente observa também muitos pais querendo agradar os filhos, né? Acaba por trazer aquilo que ele acha mais saudável para dentro de casa, aquilo que ele acha mais saboroso para o seu filho. E isso acaba destruindo a vida das crianças. A criança que cresce sem conhecer esses tipos de alimentos, ela não sente falta deles, ela não pede eles, ela não está acostumada a tomar, a beber, a comer, a fazer ingesta daquilo comumente. Então ela não cresce tendo esse hábito e ela acaba controlando o peso de uma maneira saudável, aprendendo a comer direito. Então, tudo realmente sofre influência de quem vive com aquela família, seja os pais, os avós. Avô, então, e avó é uma bênção. Se mora perto, então, do netinho, satisfaz tudo que o netinho quer. É uma questão de hábito mesmo, então. Então, somente de hábito. E no caso das crianças menores, né, a gente costuma ver uma resistência com relação a verduras e tudo. Isso também é uma questão que pode ser trabalhada desde bem pequenininho? Com certeza, com certeza. No consultório a gente conversa muito com as crianças no sentido de fazer a criança entender a necessidade daquele alimento e o risco da criança sem aquele alimento. A gente tenta colocar para a criança que o paladar é algo que ele tem que aprender a desenvolver. Então, eu não gosto, eu não quero, eu não vou comer. E aí a gente vê pais falando assim, ele não gosta, não quer, não vai comer, eu também não vou dar. Não vou nem fazer. Mas e você, mãe? Não, eu também não gosto, eu não como. Não, você tem que aprender a comer para ensinar seu filho a comer. E se a gente ensinar, é um pouquinho só, vamos tentar. O remédio você não toma? Você não precisa tomar, não vai tomar? Então, um pouquinho todo dia, depois você come o que você gosta. E educando a criança, comeu, fez mal? Não fez mal para você, só fez bem. E elas vêm ao consultório, a gente faz acordo, a gente faz combinado, eles assinam um acordo. Não, dessa vez eu vou comer abóbora e cenoura. Quando eu voltar, eu vou te falar que eu vou comer abóbora e cenoura. Eles voltam, cumpriu o acordo? Mãe, cumpriu, comeu. Foi difícil? Não foi difícil. Mas a gente tem que criar o ambiente para a criança comer, tem que desmistificar aquela ideia. Criança tem muito de uma fase da idade onde os coleguinhas falam que não come, ela também não vai comer. Às vezes ela até comia antes, mas ali não vai comer. Se você investir tempo e insistir, ela acaba comendo aquilo de volta.
conversar, conscientizar. A criança é um ser racional, ela pensa, mas a gente tem que gastar tempo investindo nela. E pelo que você mesmo falou, incentivar a experimentar, né, novos sabores. Incentivar a experimentar novos sabores, criar alternativa para a criança. A criança gosta, né, quando você muda um pouquinho, cria torta, uma lasanha de berinjela, são coisas que atraem a criança e você ensina ela o que ela está comendo, que tem algo ali que ela não gostava e ela vai passar a gostar. Inserir a criança na cozinha, levar a criança ao supermercado, são atividades que parecem que não trazem muita diferença, mas no final a gente vê que isso surte efeito. A criança, mãe, isso que é uma cenoura, isso que é uma beterraba, eles começam a ver aquele legume, aquela fruta, acha interessante, chega em casa, vem cá, me ajuda aqui, vamos fazer um prato diferente. As crianças maiores a gente pede para buscar alguma coisa na internet e coloca eles para ajudarem na cozinha, eles acabam sendo estimulados a provarem aquilo que fizeram. E quais são as alternativas para o lanche da escola? Porque, inclusive aqui na Assembleia, né, deputados já criaram projetos para restringir mesmo alguns alimentos, refrigerante, frituras. A cantina da escola é um problema? Muito, muito. Hoje em dia a gente vê adolescentes, pré-adolescentes e crianças que já começam a entrar na escola e já começam a ser estimulados a comer o que tem na cantina, né? Criança, o que minha mãe mandou não é legal. Adolescente, eu vou pagar mico se eu levar merenda de casa, então eu vou comer o que tem na cantina. E aí a cantina oferece, né, o pão de queijo, que é riquíssimo, né, com queijo amarelo, pão de queijo com queijo light não presta, não é bom. O refrigerante, os sucos de caixinha, os salgados assados que são riquíssimos de gordura hidrogenada, que a gente sabe que também não é bom. Então, é importantíssimo, sim, que haja essa interferência. O investimento em saladas de frutas dentro da escola, a escola tem que contribuir com essa ideia da fruta, porque isso está sendo perdido no dia a dia. O suco da própria fruta dá trabalho, mas a gente tem que trabalhar em cima disso, senão a nossa saúde vai parar onde? Investir na questão dos lanches naturais, colocando ali fibra, colocando legumes, mais proteínas, né, iogurtes. Isso realmente é muito importante que seja feito, porque a gente corre muito risco com os lanches na escola. Keila, infelizmente o nosso programa chegou ao fim, mas eu quero agradecer muito sua presença aqui, agradecer as informações, né, que a gente pôde passar para os pais aí de casa que estão nos assistindo. Obrigada pela presença. Ao dispor. O programa Opinião de hoje termina por aqui. Eu agradeço a sua companhia e continue com a nossa programação aqui na TV Alice, o seu canal cidadão.